Capítulo 1. Naqueles dias que se seguiram à crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, ao tempo de Pôncio Pilatos, governador da Palestina e da Fenícia, estas memórias foram compostas em Jerusalém e referem-se ao que os judeus fizeram contra o Senhor. Pilatos, então, juntamente com a sua correspondência particular, enviou este relatório a César. Ao excelentíssimo, piedosíssimo, diviníssimo e muito terrível César Augusto, o governador da província oriental, Pilatos. Excelência, o relatório que lhe farei procede do fato de sentir-me coibido pelo temor e pelo tremor. Pois já sabeis que nesta província que governo, única entre as cidades quanto ao nome de Jerusalém, o povo judeu em massa entregou-me um homem chamado Jesus, acusando-o de muitos crimes que não puderam demonstrar com suficientes razões. Havia entre eles uma facção sua inimiga porque Jesus dizia-lhes que o sábado não era dia de descanso nem de festa para ser guardado. Ele, efetivamente, operou muitas curas nesse dia, devolveu a visão a cegos e a faculdade de andar a coxos, ressuscitou os mortos, limpou os leprosos, curou os paralíticos, incapazes de ter impulsos corporais ou ereção de nervos, mas somente voz e articulações, dando-lhes forças para andar e correr, e extirpava qualquer enfermidade somente com o uso de sua palavra. Outra nova ação mais assombrosa, desconhecida entre nossos deuses. Ressuscitou um morto de 4 dias somente dirigindo-lhe a palavra, e é de se notar que o morto já tinha o sangue coagulado e estava putrefato por causa dos vermes que saíam de seu corpo, e exalava um mau cheiro de cão. Vendo-o, então, imóvel como estava no sepulcro, ordenou que se levantasse e corresse, e ele, como se não tivesse um mínimo de cadáver, mas fosse como um esposo que sai do quarto nupcial, assim saiu do sepulcro, transbordante de perfume. Capítulo 2. E alguns estrangeiros, totalmente endemoniados, que moravam nos desertos e comiam suas próprias carnes, conduzindo-se como bestas e répteis, também a eles tomou os honrados cidadãos, fê-los prudentes com a sua palavra e preparou-os para serem sábios, poderosos e gloriosos e para confraternizarem com todos os que odiavam os espíritos imundos e perniciosos que habitavam neles anteriormente, os quais arremessou nas profundezas do mar. Capítulo 3. Além disso, havia outro que tinha a mão seca. Melhor dizendo, não somente a mão, mas toda a metade do seu corpo estava petrificada, de maneira que não tinha nem a figura de um homem nem dilatação de músculos. Também este foi curado com somente uma palavra e ficou sadio. Capítulo 4. Havia uma outra mulher com problemas hemorrágicos, cujas articulações e veias estavam esgotadas pelo fluxo de sangue, a tal ponto que já nem sequer se podia dizer que tinha um corpo humano, mas se assemelhava a um cadáver. Havia ficado até sem voz. Tal era a gravidade de seu estado que nenhum médico do território encontrou uma forma de curá-la ou sequer de lhe dar uma esperança de vida. Certa vez Jesus passava por ali em segredo e a mulher, retirando forças da sombra dele, tocou, por detrás, a fimbre de sua túnica. Imediatamente sentiu uma força que preenchia seus vazios e, como se nunca tivesse estado doente, começou a correr agilmente em direção à sua cidade, Cafarnaum, caminhando de tal forma que quase igualava qualquer pessoa que percorresse de uma só vez 6 jornadas. Capítulo 5. Isto, que acabo de relatar com toda a ponderação, Jesus fez num sábado. Além disso, operou outros milagres maiores do que estes. De maneira que chego a pensar que suas façanhas são superiores àquelas que fazem os deuses venerados por nós. Capítulo 6. Este, pois, e aquele a quem Herodes, e Aquelau, e Filipo,
Anás e Caifás, entregaram-me em conivência com todo o povo, pressionando-me para que eu julgasse. E assim, embora sem haver constatado de sua parte nenhum tipo de delito ou má ação, mandei que o crucificassem depois de submetê-lo à flagelação. Capítulo 7. E enquanto o crucificavam sobrevieram algumas trevas que cobriram toda a terra, deixando o sol obscurecido em pleno meio-dia e fazendo aparecer as estrelas, as quais não resplandeciam, a luz parou de brilhar, como se tudo estivesse tingido de sangue. E o mundo dos infernos foi absorvido, e, com a queda dos infernos, até mesmo o que era chamado santuário desapareceu da vista dos próprios judeus. Finalmente, pelo eco repetido dos trovões, produziu-se uma fenda na terra. Capítulo 8. E quando ainda o pânico se fazia sentir, apareceram alguns mortos que haviam ressuscitado, como testemunharam os próprios judeus. E disseram ser Abraão, Isaque, Jacó, os 12 patriarcas, Moisés e Jó, e, como eles diziam, os primeiros dos que haviam falecido 3.500 anos antes. E muitíssimos deles, que eu também pude ver que apareceram fisicamente, lamentavam-se por sua vez, por causa dos judeus, pela prevaricação que estavam cometendo, pela sua perdição e pela perdição de sua lei. Capítulo 9. O medo do terremoto durou desde a sexta até a 9ª hora da sexta-feira. E, ao chegar à tarde do primeiro dia da semana, ouviu-se um eco vindo do céu, que por sua vez adquiria um resplendor 7 vezes mais vivo que todos os dias. Na 3ª hora da noite chegou a aparecer o sol, brilhando mais que nunca e embelezando todo o firmamento. E da mesma forma que no inverno os relâmpagos sobrevêm de repente, assim também apareceram subitamente alguns varões, excelsos pelas suas vestes e pela sua glória, que tinham vozes semelhantes ao soar de um enorme trovão, dizendo: Jesus, o que foi crucificado, acaba de ressuscitar. Levantai do abismo aqueles que estão presos nas profundezas do inferno. E a fenda da terra era tamanha que parecia não ter fundo, já que deixava ver os próprios fundamentos da terra, entre os gritos daqueles que estavam no céu e passeavam fisicamente no meio dos mortos que acabavam de ressuscitar. E aquele que deu vida aos mortos e acorrentou o inferno dizia: Dai este aviso aos meus discípulos. Ele segue à frente até a Galileia. Ali poderão vê-lo. Capítulo 10. Durante toda aquela noite a luz não deixou de brilhar. E muitos dos judeus pereceram absorvidos pela fenda da terra, de maneira que no dia seguinte, grande pane dos que haviam estado contra Jesus já não estava ali. Outros viram aparições de ressuscitados que nenhum de nós havia visto. E em Jerusalém não ficou nenhuma só sinagoga dos judeus, pois todas desapareceram naquele terremoto. Assim, estando fora de mim devido àquele pânico e tolhido ao extremo por um horrível tremor, fiz para Vossa Excelência o relatório escrito do que meus olhos viram naqueles momentos. E, além disso, rememorando o que os judeus fizeram contra Jesus, remeto este relatório à vossa divindade, ó Senhor.